Galera, este aqui é o Mi Watch da Xiaomi e a gente testou esse cara até quebrar, no sentido meio literal da palavra. A gente realmente aconteceu um acidente, a gente acabou quebrando esse carinha ao longo dos nossos testes. Felizmente, a gente conseguiu testar por mais ou menos umas 3 semanas, então eu consegui juntar bastante impressões sobre esse relógio inteligente da Xiaomi e vou passar aí as minhas impressões nesse vídeo, além de contar um pouquinho de como é que foi o desastre. Começando pelo design, o Mi Watch ele visivelmente copia muito do estilo do Apple Watch. E isso tem lá o seu lado positivo. O Apple Watch é um design, é o relógio mais vendido hoje no mercado de smartwatches, então ele tem um design que é bem recebido e seguindo linhas parecidas, não tem dúvida. O Mi Watch tem um belíssimo visual, ele usa acabamento em metal nas laterais, tem um vidro um pouquinho protuberante, como a gente vai falar depois aqui na parte da frente, mas tem aí uma belíssima tela de 1,78 polegadas com bom nível de definição e uso da tecnologia AMOLED. Então, as informações aqui têm cores bastante vivas e dá para ver bem, mesmo coisas pequenas da interface, tem aí uma boa nitidez, temos aí um belo display e o resultado é um relógio que tem um belo visual. É importante isso, já que nós estamos falando de um vestível, é uma coisa que vai fazer parte do seu vestuário. O pessoal mira bastante em um visual atraente para esse tipo de gadget. Falando de outra característica dele, aí na ponta do hardware ainda nós temos então 1 GB de memória RAM, temos 8 GB de armazenamento e o chip é o SoC da Qualcomm, o Snapdragon 3100. É a primeira vez que a gente testa um produto com esse chip e o resultado foi muito bom. Esse relógio é bastante ágil, ele é bastante responsivo, então quando você navega pelas interfaces, as respostas dele são muito rápidas. Como ele segue aí a linha do Apple Watch, ele tem aqui aquele botão coroa e realmente é muito fluido as animações quando você está girando e avançando pelos menus por ele aqui, ou mesmo quando você está usando aí a touchscreen para ir navegando pelas interfaces. Também quando você faz gestos, como por exemplo girar a tela, ela acende bastante rápido. Mas tudo isso é a ponta aí do hardware, do design, e nisso o Mi Watch se sai bem. Mas as coisas complicam um pouco quando a gente vai pro lado do software. Parte é culpa nossa também, que a gente não sabe esperar o bolo esfriar e come quente, mas este modelo é a versão chinesa do produto. Então ainda não temos a versão global do Mi Watch, apesar de alguns executivos da Xiaomi já terem falado no assunto, a Xiaomi já deu umas pistas sobre, nós ainda não temos uma data ou um lançamento da versão para o resto do mundo desse relógio, mas quem assistiu o nosso vídeo de unboxing sabe o resultado de você ter o produto localizado ainda na versão chinesa. A gente teve que instalar a APK do Wear OS, da versão chinesa, teve que buscar a APK também do software do Mi Watch, porque não estava na loja ainda ocidental do Android. A gente passou alguns trabalhos por conta disso, mas não está restrito somente à instalação. Ele está disponível em 2 línguas, que é o inglês e o chinês, mas mesmo mudando a língua do meu celular para o inglês, muita coisa continua em chinês. Então as interfaces básicas já estão traduzidas, então configurações, algumas funcionalidades básicas já estão em inglês, mas o Mi Watch ele usa o sistema Wear OS da Android com uma interface da MIUI, como os smartphones da empresa também fazem. E o resultado é que nós temos vários aplicativos, como por exemplo o que monitora exercícios, o que monitora batimentos cardíacos, o quanto você dormiu. Esses caras todos, eles ainda estão em chinês, porque foi a interface que a Xiaomi desenvolveu em cima do Wear OS. E a gente não sabe quando que eles vão ganhar uma tradução, justamente porque isso aqui é a versão chinesa, ainda não é a versão global. Já vi alguns relatos do pessoal dizendo que algumas interfaces ganharam tradução, mas até eu quebrar pelo menos ele, boa parte ainda estava em chinês. Isso limitava muito a capacidade de usar esse smartwatch, exceto se você está querendo aí realmente aprender o mandarim. Como eu comentei, o sistema aqui por baixo é o Wear OS, que é o sistema para vestíveis do Android da Google. E ele é um sistema que anda bem caidinho, então a gente vê poucos lançamentos de produtos, nós vemos poucos apps mirando nessa plataforma porque ela não decolou. A verdade é que o sistema da Google para vestíveis não se destacou no mercado. Mesmo outras empresas que hoje são parceiras da Google em áreas de smartphones não têm usado o sistema da Google nos seus vestíveis. Por exemplo, a Huawei tem feito um sistema operacional próprio, um exemplo forte também é a Samsung, que tem apostado no Tizen, ou seja, meio que todo mundo abandonou esse barco. E a Xiaomi é uma das poucas que embarcou nele, mas ele tem todos esses problemas de a quantidade de aplicativos disponíveis. Quando você entra no Google Play não tem muita coisa para o Wear OS, eu consegui instalar uma coisinha ou outra, mas não são muitas. Os aplicativos, também rolou uma gambiarra da minha parte para conseguir instalar, por conta de ser a versão chinesa ainda. Ele tem como base um sistema que não é robusto e não tem ganhado muito suporte no mercado atualmente. A própria Xiaomi está compensando bastante isso, então quando você instala, você liga pela primeira vez o aparelho, você vê que tem muito aplicativo instalado, mas de novo, como essa é a versão chinesa, esses aplicativos são localizados para o mercado chinês. Os aplicativos não estão em inglês,
Muitas vezes são serviços que são muito usados na China e não muito aqui no Ocidente. Então nós temos todas essas dificuldades que acabam acontecendo ao usar essa versão daqui. Mas mesmo ignorando a questão que nós estamos com a versão chinesa e não a global, nós temos um outro probleminha, que é o seguinte: não dá para saber o quanto das funcionalidades desse cara vão se perder para o mercado brasileiro. Então o grande destaque do Mi Watch é que ele é um relógio inteligente muito completo. Então ele tem conexão com a rede LTE, ele tem pagamento por proximidade, nós temos aqui conectividade com Wi-Fi, Bluetooth. Ele é um aparelho por si só, ele não é dependente do celular, assim como acontece com outros aparelhos como o Apple Watch, aí, principalmente as versões 4G dele. O problema é que a gente não sabe o quanto isso vai operar no Brasil, mesmo numa versão global desse relógio. A Xiaomi não opera mais diretamente no Brasil, ela tem empresas terceiras que trabalham por aqui, então a gente não sabe se, por exemplo, a versão global, o NFC dele vai operar bem no Brasil. O ideal é que tivéssemos parcerias com instituições bancárias daqui, como faz o Samsung Pay e o Apple Pay, para funcionar bem. Agora, sem uma representação direta da Xiaomi no Brasil, a gente não consegue ter boas perspectivas sobre esse trabalho. Temos outras limitações também, como, por exemplo, a conexão LTE. Você tem que configurar o eSIM, eu não consegui configurar com a minha operadora, e sem parcerias com as operadoras locais também fica difícil ver você fazer isso funcionar, você conseguir fazer operar a sua operadora nesse smartwatch aqui. Temos também outras funcionalidades como o comando por voz, que funciona, mas de novo, para localizar no português brasileiro é algo que parece um pouco otimista chutar que isso vai acontecer. Então, ele tem um monte de funções, ele é muito completo, mas muita coisa pode se perder no mercado brasileiro. Isso mesmo considerando que ele ganhe depois uma versão global, como provavelmente vai acontecer em breve. Outro aspecto importante a gente levar em consideração, então, por ele ser um relógio mais completo, ele também tem um consumo de energia mais alto. Ele tem mais de 500 mAh de bateria, isso faz ele ser um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais robusto que outros relógios, que nem aqueles modelos da Amazfit. Mas a sua autonomia não é tão grande assim. Segundo a Xiaomi, a estimativa é de 36 horas, ou seja, um dia e meio, e foi o que a gente teve. Nós temos um dia, ele chega bem, sobra bateria para aguentar 24 horas de uso, mas no segundo dia você provavelmente vai ter ele descarregando no máximo até ali o começo da tarde. É a questão de que ele passa de um dia de autonomia, mas no fundo você precisa carregar ele todo dia para ter ele pronto. É uma coisa que acontece com outros relógios, como por exemplo o Apple Watch. Você precisa carregar todo dia e isso atrapalha para algumas funcionalidades, como por exemplo usar para rastrear o sono. Afinal, muitos usam mesmo no período da noite para pôr o relógio, o celular para carregar. Você acaba tendo que tirar ele do pulso e, a menos que você escolha um horário do dia para deixar carregando e lembrar de pegar, acaba perdendo essa funcionalidade. Eu uso muito também o recurso de despertador desses vestíveis, então eu teria que carregar e lembrar de pôr no pulso antes de dormir para usar ele como um despertador. Já temos smartwatches com autonomias mais convincentes, chegando a 2, 3 dias. Estou testando no momento o Watch GT 2 da Huawei, está prometendo 2 semanas de autonomia, vamos ver nos nossos testes até onde ele vai. Um dia e meio, a gente tem relógios inteligentes que têm essa autonomia, mas não é boa. É o que a gente vê alguns aparelhos fazer, como o Apple Watch, mas definitivamente eu prefiro as empresas que conseguem entregar um conjunto de 3 dias, ou até alguns modelos que se aproximam mais a uma semana, pelo menos, de autonomia. É mais interessante para usar. E agora vem a questão, vale a pena ou não? O Mi Watch é muito impressionante se você considerar que ele tem todas essas funcionalidades e está sendo encontrado no mercado aí na casa dos $230. Algo que com impostos e conversão você vai ver no Brasil por R$1.000, R$1.500, mais ou menos, né? Vai variar muito da cotação do dólar e como as coisas vão estar quando você vê esse vídeo. Isso é bem mais barato que os seus rivais diretos. Então o Apple Watch, por exemplo, mesmo na sua versão mais básica, que perde o LTE, não vai ter conectividade com o celular, ele vai custar aí uns R$2.000, próximo de uns 1.800 a 2.000, mas isso na sua versão mais básica. Para você ter o conectividade com o celular e outras coisas que tem no Mi Watch, você vai para mais de R$3.000. Então ele é muito competitivo. O Samsung também, no seu modelo aí de vestível, que tem esse nível de funcionalidades, vai estar aí na casa dos R$2.500. Então sim, ele tem aquela característica da Xiaomi de entregar preços muito competitivos. O problema é que a gente não sabe quantas das funcionalidades vão acabar se perdendo. Então é complicado você recomendar um produto que vai ter esse mistério, mesmo que ele ganhe uma versão global depois, a gente ter problemas de algumas funcionalidades se perdendo. Então, se você vai acabar tendo menos capacidades no seu aparelho, acaba sendo mais interessante economizar um pouco mais e ir para modelos como, por exemplo, a Amazfit. Nós testamos alguns modelos como o GTS ou GTR, que vão ter aí um belo display, vão trazer funcionalidade de mostrar notificações, rastrear exercícios, tem GPS embutido, vai ter modelos também que tem memória interna para carregar músicas, tem várias funcionalidades, vai abrir mão de, por exemplo, instalar aplicativos, mas como eu disse, a disponibilidade está bem limitada aqui, não vai ter LTE, não vai ter NFC, mas de novo, a gente não sabe até quanto isso aqui vai realmente operar
no mercado brasileiro e vão custar mais barato. Acaba sendo mais interessante ou você gastar de uma vez num modelo mais caro, mas que está bem localizado para o mercado brasileiro e essas funcionalidades todas você vai ter certeza que vão operar bem aqui, ou economiza e vai para modelos como uma Amazfit GTS, Amazfit GTR, ou como a gente tem testado aqui. Vamos dar uma olhada como é que se sai o Huawei GT2, o Watch GT2. Você vai ter outros modelos que ou é melhor você vai lá, economiza, pega um modelo mais simples, mas que tem todas as funcionalidades operando ok, ou paga mais caro para ter esse conjunto todo de capacidades, mas ter certeza que todos eles estão operando bem no mercado brasileiro. Para terminar, vamos contar como é que eu fiz essa destruição deste cara aqui. E não foram várias pancadas não, na verdade foi só uma. Quando eu tava com ele em cima da cama, mais ou menos de uma altura de meio metro do chão, eu imagino, tava me trocando e quando puxei uma peça de roupa, a roupa acabou puxando junto o relógio, que caiu com a tela virada para baixo, fica bem evidente qual foi a parte da tela que bateu, e esse é um problema, apesar de ele ter Corning Gorilla Glass como proteção, não é um vidro safira, como é o caso do Apple Watch, é um vidro menos resistente e tá bem protuberante. Então outros relógios, a GTS por exemplo tem aqui uma armação metálica em torno, nós temos GTR também, a Amazfit GTR tem uma proteção um pouquinho mais protuberante. No caso do Mi Watch, infelizmente, é o vidro que é a parte mais protuberante, acertou com a quina no chão e ficou desse jeito. E já era. Ele quebrou o vidro, o display já aos poucos foi distorcendo a imagem até ficar sem imagem nenhuma. É difícil falar de todos os aparelhos ou dizer que um aparelho não é resistente porque eu derrubei e quebrei ele, mas eu já testei bastante vestíveis, já derrubei vários deles, já bati eles e esse aqui é o primeiro que eu destruo durante o período de testes. Também definitivamente isso não fala em favor deste carinha aqui. Galera, para mais testes, então temos o artigo completo em que eu escrevi um pouco mais das minhas impressões e também no canal tem vários reviews de vestíveis, se vocês quiserem comparar e outros dispositivos, vários dos que eu mencionei ou já tem análise no ar ou, como é o caso aqui do Watch 2, estão a caminho. Então fica de olho, assina o canal que vocês vão saber quando essas análises virem ao ar. E até uma próxima, galera. Tchau, tchau!